Bom, pessoal, já temos quórum. E eu vou começar a reunião de hoje pelo expediente, justificando a ausência da Gabriela, que é representante da graduação, e justificando também a ausência do professor Alberto, que está aqui substituído pelo Perdão. Bom, no expediente eu queria tratar de 3 assuntos. Vou começar com o primeiro deles, que é o fim do mandato do professor Adriano. Cadê o Adriano? Essa deve ser a última participação do Adriano na congregação. Eu nunca fui diretor antes, né, naturalmente, então eu não posso testemunhar aqui sobre a participação dos chefes anteriores do DM, mas nesse curto período em que eu dividi o CI com o Adriano, eu posso testemunhar que poucas vezes vi alguém tão competente e dedicado ao cargo quanto ele. Então eu gostaria de homenagear aqui o Adriano pelos serviços prestados ao IMEC, não só ao DM, e dizer que se ele quiser assumir a direção do Instituto a partir do dia 1º de janeiro, pena que esse cargo não é transferível, assim, né? Tem que ter uma eleição e tudo mais, mas eu acho que ele teria sido um diretor melhor do que eu sou em particular. Então eu parabenizo o Adriano e tenho certeza de que o DM teve todos os processos que foram gerados do DM tiveram um encaminhamento absolutamente perfeito. Ele foi um excelente chefe, um excelente membro da congregação. Bom, isso era só, então, uma homenagem pelo fim do mandato. E eu queria também informar que o mandato dos representantes discentes na congregação vai ser prorrogado até março de 2016. Nós solicitamos a prorrogação. O que aconteceu foi o seguinte: houve uma eleição, mas o resultado da eleição não foi enviado a tempo, porque a eleição foi muito tarde, ele não foi enviado a tempo do Consul de dezembro, e aí, do último Consul do ano. Agora só está faltando um Consul para discutir o orçamento do ano que vem. E aí não houve tempo de incluir esse assunto no Consul, e por conta disso não é possível substituir a representação no final desse ano, como estava previsto. Então nós só conseguiremos submeter esse assunto ao Consul em março, e a representação só será substituída depois disso. Então, os representantes discentes na congregação permanecerão os mesmos, se tudo correr bem, nas próximas reuniões da congregação. Continuaremos convocando esses representantes atuais. Bom, o último assunto do expediente. Ok. Eu estava enrolando aqui um pouco também, porque o terceiro assunto aqui do expediente é um assunto muito particular, e é um assunto bom, que é o seguinte: a Olimpíada de Matemática, chegou o professor, a Olimpíada de Matemática do IMEC, ou Olimpíada de Matemática da Unicamp, está completando a 31ª edição, não é isso, Petrônio? Estou certo? 31ª edição. Nós teremos uma premiação nesse próximo fim de semana agora, no sábado. E, naturalmente, todos vocês estão convidados a comparecer. Eu farei questão de vir, tá? E, em função dessa 31ª edição e também do pedido que o Petrônio me encaminhou, está aqui comigo, infelizmente, de que seja nomeado um novo coordenador para a comissão organizadora da ONU, eu resolvi, juntamente com os membros do CI, aproveitar a reunião de hoje da congregação para fazer uma pequena homenagem aos
professores que, de forma absolutamente desinteressada, tocaram essa Olimpíada nessas 31 edições até agora. Esses professores, naturalmente, são o professor Patrocínio, criador do grupo, que está aqui conosco, o professor Petroni. Então, nós tomamos a liberdade de, autorizados pelo CI, e eu espero que autorizados também pela congregação, nós tomamos a liberdade de produzir duas pequenas homenagens aqui que eu gostaria de entregar agora aos professores Patrocínio e Petrônio. Eu pediria que o Patrocínio e o Petrônio viessem aqui, e eu fiz questão de fazer isso na congregação para sugerir que a congregação como chama? Assuma como dela essa homenagem, né, para que essa seja uma homenagem oficial do Instituto a esses dois professores que, de forma tão desinteressada, tocaram esse projeto que é absolutamente importante. É um dos projetos que mais projetam o IMEC fora da Unicamp. Eu não sei se vocês sabem, mas há caravanas de ônibus que vêm aqui trazendo alunos de escolas de várias cidades do estado de São Paulo, não sei se de algum outro estado, mas talvez de outros estados, mas várias cidades do estado de São Paulo têm caravanas de ônibus que trazem os alunos para participar dessa Olimpíada. E essa Olimpíada realmente projeta o IMEC e projeta a Unicamp muito além do que a gente imagina e muito além do que a gente reconhece. Então, em reconhecimento à ajuda desses dois professores aqui excepcionais, nós fizemos uma pequena homenagem agradecendo aos dois. Eu vou entregar aqui, então, primeiro ao professor Patrocínio. Patrocínio, nós colocamos só uma parte do período em que você coordenou a Olimpíada, mesmo porque o trocou de nome em meados da década de 90, não é isso? Tinha um nome e trocou de nome. Aí nós pusemos aqui só uma parte do período em que você foi coordenador. E aqui, Petrônio, isso aqui é uma homenagem que eu imagino, eu penso poder falar em nome da congregação. Acho que todos aqui estão de acordo. É a homenagem que a congregação e, portanto, o Instituto inteiro fazem a vocês dois por todos esses anos de dedicação à Olimpíada. Eu não sei se vocês querem fazer alguma observação. Bem, a Olimpíada de Matemática está na 31ª edição e o início dela ocorreu por volta de 1983, 84. Na época eu era coordenador de graduação do MEC e nós já tínhamos uma parceria com a SBM para fazer a Olimpíada de Matemática da SBM aqui. E daí surgiu a ideia de fazer uma Olimpíada regional de matemática. Então a Olimpíada recebeu inicialmente o nome de ORMU, Olimpíada Regional de Matemática da Unicamp. Com o tempo, ela deixou de ser regional porque vinha gente de várias outras cidades, longe, e a gente não soube bem definir o que é regional. Então, nós passamos a denominar a Olimpíada de Matemática da Unicamp e desvincular da SBM, fazendo uma Olimpíada própria, com características nossas, até copiando algumas coisas da ideia do vestibular da Unicamp, da qual eu também tinha alguma participação. E a Olimpíada evoluiu bastante. Ela chegou a ponto de ter, quantos hoje, Petrônio? Quantos participantes? Mais de uns 1000, né? Uma quantidade infinita. De modo que é um sucesso. E o objetivo principal da Olimpíada é estimular o estudo da matemática. Não é exatamente como a da OPM, que é identificar talentos, embora isso também possa ocorrer. Mas o nosso propósito básico é incentivar, estimular os estudantes do ensino médio, agora também no ensino fundamental,
a estudar mais matemática do que eles estudam nas suas escolas. A gente tem até pessoas aqui que participaram da Olimpíada, né? Só uma historinha breve. Há alguns anos atrás eu recebi um e-mail de um aluno, de um ex-aluno, dizendo assim: professor, eu participei da Olimpíada há 10 anos atrás e depois eu fiz engenharia, fiz mestrado na Unicamp e agora eu estou me candidatando a fazer doutorado no exterior. E o senhor tem um certificado daquela Olimpíada que eu participei para me dar? Eu falei: não, você já levou o certificado. Aí ele disse assim: não, mas eu fui tão descuidado que eu achava que não servia para nada e perdi o certificado. E aí, quando ele precisou, ele teve que recorrer à minha organização excepcional e fornecer para ele um novo certificado. Isso é só para dar uma ideia de como a Olimpíada realmente fica com as pessoas. Eu queria agradecer à congregação do IMEC, queria agradecer ao Chico, né? Posso falar Chico? Pode falar. Agradecer ao Chico e agradecer a todos os meus colegas. Talvez ele não tenha colocado aqui o tempo que eu participei, porque senão ia dar a ideia de muito mais velho do que eu sou. Obrigado, Chico. Obrigado, patrocínio. Bom, gostaria de agradecer também ao professor Francisco por essa homenagem, não só a mim, mas mais para o professor Patrocínio, que foi ele o criador da Olimpíada e levou essa Olimpíada durante 24 anos, 25 anos e fez dela uma atividade prevista no calendário das escolas do estado de São Paulo e até mesmo de outro estado. E ao longo dos anos, a Olimpíada manteve esse objetivo que o professor Patrocínio disse, né? Não só de querer caçar gênios, como faz a UPM, mas que eles estudem melhor a matemática. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido, nesses 7 anos, de 2009 até agora, manter o espírito da Olimpíada que o Patrocínio montou. E, na verdade, eu gostaria de receber uma homenagem muito maior, que é que a Olimpíada continuasse como é e como sempre foi. Obrigado. O que o Petrone falou é absolutamente importante, é uma obrigação do IMEC agora, que nós aqui na congregação fizemos essa homenagem, que nós todos nos dediquemos a manter essa Olimpíada pelos tempos vindouros aí, com essa mesma eficiência, com essa mesma qualidade que os dois imprimiram a ela nesses anos e que fizeram da Olimpíada um sucesso, e essa vitrine que é o IMEC, que ela dá para o IMEC. Né? Então eu agradeço. Eu não sei se alguém da congregação quer fazer alguma observação aqui para os nossos dois homenageados. Mas, Petrônio, com certeza nós faremos tudo que for possível, nós, eu digo todos nós, né? Para que o trabalho de vocês não morra, que a gente continue com essa Olimpíada imprimindo a ela o mesmo tipo de eficiência que vocês imprimiram nesses anos todos. Muito obrigado aos dois, então. Obrigado a você, obrigado à congregação. Agora a gente queria pedir licença para se retirar, pelo menos eu, porque muita reunião cansa. Eu concordo plenamente com o professor Patrocínio. Gente, então o terceiro assunto do nosso expediente era esse. Como vocês perceberam, eu não tinha preparado essa homenagem de forma muito eficiente, mas o importante é o momento mesmo, essa emoção do momento. E realmente os dois professores tiveram um desempenho excepcional à frente da Olimpíada, e qualquer homenagem que a gente faça ainda é pouco
para compensar esse trabalho deles, que sempre foi um trabalho desinteressado. A Olimpíada nunca rendeu a eles nenhum crédito. É provável que ela não seja reconhecida nos nossos pontinhos, com certeza ela não deu dinheiro a nenhum dos dois. Eles fizeram isso de forma absolutamente abnegada pelo amor à matemática e ao ensino. Então, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer o trabalho. Ok. Eu não sei se algum de vocês quer usar a palavra no expediente. Nós temos inscritos? Não. Temos alguém que quer fazer alguma observação? Não, então podemos passar à ordem do dia. A nossa ordem do dia é cumprida, ela tem 2 pautas. Exatamente por ela ter uma pauta suplementar, a mesa vai destacar a pauta suplementar, só pelo pouco tempo, não pelo conteúdo da pauta, né? não pelos assuntos que estão na pauta suplementar, mas só pelo pouco tempo que vocês tiveram para consultá-la. E, além disso, a mesa destaca os itens 2.16, que trata das regras para os editais de concurso para professor titular, e a mesa destaca o item 4 da pauta original, que é a alteração de catálogo de 2007 nos cursos 01 e 29. Então são esses 2 itens da pauta original, mais os 2 da pauta suplementar. E eu pergunto se alguém mais tem algum destaque, do Jorge e Paulo. O item 7. Ok. Eu estava procurando aqui a pauta e não achei exatamente qual item que não achei a pauta. Aqui fala sobre os critérios de professor titular. É esse, o 2.16. O 2.16 que eu havia destacado. Tá bom. Então esse a mesa já tinha destacado. Ok, obrigado. Mais algum destaque? 2.17 e 8. 2.17 E 8. e o 8. Só porque eu sou parte interessada, eu gostaria de... Ah, pois não. Ok. Então nós temos destacados até agora o 2.16, 2.17, o item 4, o item 7 e o item 8. Mais algum destaque? E a pauta suplementar, Pedro. Mais algum destaque? Não, então eu vou colocar os demais itens em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Com uma abstenção, aprovados os demais itens. Vamos passar então para os itens destacados. O item 2.16 é o que trata das regras para os editais dos concursos para professor titular do IMEC, no que diz respeito especificamente à prova de títulos. Esse assunto foi destacado porque nós temos pareceres distintos vindo de departamentos diferentes aqui do IMEC. Nós temos uma proposta encaminhada pelo Departamento de Matemática, que foi secundada, até onde eu pude perceber, pelo Departamento de Matemática Aplicada. Ao menos nessa parte que diz respeito especificamente aos itens que compõem a prova de títulos. E nós temos uma proposta alternativa formulada pelo Departamento de Estatística. Essa proposta da estatística não é idêntica às outras duas. O parecer da CAA foi favorável à proposta encaminhada pelos departamentos de matemática e matemática aplicada. Mas isso não quer dizer que nós não possamos discutir o assunto. Nós já temos um inscrito, que é a professora Luísa, e eu vou passar a palavra então a Luísa, o tempo Paulo. A Luísa. Como eu tinha comentado no CI, eu acho que nós não precisamos ter editais idênticos em todos os departamentos. A razão por que nós apresentamos, na realidade, nossa proposta não é nem muito alternativa, porque ela veio no espírito do que a reitoria nos mandou, né? No sentido de separar os itens A, B, C e D, os subitens A, B, C e D da prova de título, do item E explicitamente, e o item E virar a prova de os artigos, publicações, e o A, B, C e D serem juntados como chamando-os de títulos. Eu consultei os titulares da estatística e a maioria
um era neutro e outros 3 achavam interessante essa separação entre A, B, C, D, E, a prova de títulos e publicações, de forma explícita, com 2 notas separadas. Por isso que nós apresentamos, isso foi levado para a Assembleia, e a Assembleia aprovou por unanimidade, se não estiver enganado, ou houve uma abstenção, mas algo foi desse padrão. Eu veria por que nós não poderíamos ter as 2 formas e as pessoas escolherem, os departamentos escolherem os editais de acordo com sua... Eu posso tentar esclarecer a minha interpretação. Eu posso esclarecer esse último ponto, por que não temos 2 formas? Pelo que eu entendi na proposta que veio da Procuradoria-Geral da Unicamp, caberia à congregação definir isso de uma forma única dentro do Instituto. Isso veio para a gente como algo assim, regras definidas pela congregação para os... Você tem aqui... Deixa eu ler exatamente o que está escrito. Assim, estava na prova de títulos, item 5.4. Na prova de títulos será apreciado pela comissão julgadora o memorial apresentado pelo candidato no ato da inscrição. Item 5.4.1. Os critérios de avaliação da prova de títulos definidos pela congregação da unidade são 2 pontos. Aí aqui a unidade tem que inserir o detalhamento. Eu entendi disso que haveria um único critério, um único conjunto de critérios, definido de forma única pela congregação. Esse texto sugere que isso não possa ser definido caso a caso, mas que ele deveria, a não ser que a congregação de fato se manifeste a cada concurso, né? Mas o normal aqui seria a congregação definir um conjunto de critérios que seria sempre usado. Mudança devido à mudança do Estatuto da Unicamp ou não? Ou seja, vão ter que, no caso de ingresso, o professor doutor vai ter que ser único também? Não, isso não se deve à mudança no Estatuto, mas houve uma mudança nas regras para promoção para titular na Unicamp. Isso era objeto de uma deliberação que foi revogada e alterada. Eu lembro que todas aquelas regras dos 3 departamentos foram aprovadas aqui na congregação. Aí disse que tem que ser aprovado na congregação, mas não disse que tem que ser único, disse? Não, o texto que está... enfim... É aprovado na congregação. Cada concurso é um estado diferente. Eu não vejo por que a gente tem que colocar um estado único. Tá bom. Você pode ter razão, assim como eu vejo também. Eu não posso garantir a vocês que esse texto que está aqui, eu entendi desse texto encaminhado pela PG que essa é uma sugestão da PG, que houvesse um conjunto único de regras. Mas não posso garantir que isso seja verdade. De fato, como isso aqui aparecerá, esse texto será incluído em cada edital para cargo de professor titular, eu acho que vocês têm uma certa razão. A congregação poderia definir assim, se for um cargo de titular do Departamento de Estatística é uma regra, agora, e se for para os outros departamentos é outra. Agora, aparentemente esse texto da PG sugere que as regras sejam únicas. Vejam que essas regras eram únicas para a Unicamp inteira. A Unicamp tinha um conjunto de regras que valia para todos os concursos para titular. E eu entendi daqui que eles tinham descentralizado isso para que as congregações criassem regras que deveriam ser únicas para as unidades. Mas eu posso estar enganado. Adriano. Desculpa, Adriano. O Paulo está nesse vídeo. Paulo. É um comentário sobre a proposta que o DMA apresentou, né? Na verdade, assinando um pouco embaixo da proposta do DM. Depois que essa proposta foi aprovada no departamento, eu troquei alguns e-mails com o professor Johnny, que me chamou a atenção para uma coisa e eu devo admitir que eu, pelo menos pessoalmente, concordo com ele. Ele demonstrou uma certa surpresa e estranheza
que na prova de títulos se fale basicamente de todas as possibilidades de atividades que o professor tem, menos as suas possíveis atividades de extensão, né? Então, se você pega lá os itens, tem trabalhos publicados, que é pesquisa, orientação, desenvolvimento de grupos, títulos universitários, atividades didáticas e administrativas, diplomas e outras dignidades universitárias, e não se tem nada possíveis atividades de extensão. Como existe essa ideia que a Universidade Brasileira está apoiada em cima das atividades de pesquisa, ensino e extensão, e as outras duas atividades estão sendo contempladas nessa listinha aí, me parece natural, foi a proposta do professor Johnny, eu estou só dizendo que eu também considero essa proposta natural, que nós acrescentássemos, então, na verdade, oferecendo uma proposta alternativa de acrescentar o INTA a mais, seria a letra F, na proposta do DMA e do DM, que fale de atividades de extensão. Tá? É só isso. Eu não sei se isso também poderia ser incluído na proposta da estatística, não sei. Depois a estatística tem que pensar nisso. Adriano. Quanto ao que o Paulo propôs agora, por mim, não vejo nada de muito... na verdade, eu levantei a mão por causa quando o Rota estava falando e você começou a responder, aí eu me criou uma confusão na cabeça com relação ao trâmite. Quer dizer, qual que é o motivo que a gente está passando isso na congregação hoje? Há tempos atrás nós voltamos algumas regras e, a princípio, a gente acreditava que isso seria suficiente para ter um concurso para professor titular, que já foi aprovado a abertura aqui na congregação do DM e outro do DE também, que estão só esperando essas regras para poder abrir o período de inscrição. E se a gente pode aprovar edital por edital, em particular, contemplando que os departamentos podem fazer diferença, para que a gente precisa aprovar isso hoje? Isso me causou uma certa confusão. Qual que é o trâmite? A gente tem que mandar a ata de hoje aqui para ser avaliada pela PG e dar concordância? Eu entendo que, na verdade, eu te explico por que a gente fez uma parte e ficou faltando isso daqui. Foram alteradas as regras para concurso para titulares e na hora que essas regras foram alteradas, já se pediu que alguns itens fossem definidos, quer dizer, deixou-se a cargo das unidades definir alguns itens. E esses itens haviam sido descritos há algum tempo atrás e nós aprovamos aquilo que... Então, mas aqueles itens que foram aprovados, eles foram aprovados em algum lugar? Eles foram aprovados em algum lugar. Eles foram aprovados no isso que for aprovado hoje também tem que ser aparentemente não. Eu entendi que isso aqui não tem que ser aprovado no consulto. Vejam se vocês concordam com essa minha interpretação. Aquilo que foi aprovado no consulto estava escrito explicitamente na nova deliberação que tinham que ser aprovados. Ok? Então, é assim, quando se alterou a deliberação que tratava do concurso para titular, previu-se na deliberação que caberia às unidades definir isso tinha que ser aprovado no Conselho Universitário. Essa parte nós já fizemos. O que aconteceu depois daquela nossa aprovação é que a Procuradoria-Geral da Unicamp esse é do modelo de edital, mandou para as unidades um modelo de edital. E aí, neste modelo de edital, aparece lá no item 5.4, entre parênteses, a unidade deverá inserir aqui o detalhamento. Eu entendi que esta inserção do detalhamento não dependeria da aprovação no Consul, porque aquilo que teve que ser aprovado no Consul estava previsto na deliberação que alterou os concursos para titular. E isso daqui não está previsto na deliberação. Isso aqui é só uma sugestão de edital feita pela PG. Desse ponto de vista, eu acabo concordando com a Luísa. Como a gente tem que aprovar edital por edital aqui, então a cada vez está aprovado as regras. A congregação está aprovando essas regras a cada vez que aprovar um edital. Então, de fato, pode... Está aberta a interpretação para isso, me parece. O Aloysio primeiro... Só deixa eu fazer uma correção do que o Aloysio falou, que as regras do jeito propostas pelo Departamento da Estatística foram sugeridas pela reitoria. Você falou algo assim. Eu entendi. Não, aquilo... Não. Aquela que o Chico, que é mais ou menos o que a estatística mandou, que o Chico mandou por e-mail, é o jeito que era antes.
Aquilo ali era o que vigia na época em que os concursos eram todos feitos com uma mesma máscara digital. Nenhuma da reitoria. A reitoria não fez nenhuma sugestão. Aquilo é o que vigia até essa mudança recente de deliberação que trata dos concursos. Eu ia sugerir que nós... Mas eu não sei qual é o procedimento, se nós vamos ter que mandar uma sugestão de edital para eles. É isso? Esse é o objetivo hoje aqui? Não. O objetivo é só compor os editais que nós faremos para esses concursos que estão pendentes. Ah, tá. Nós não submeteremos isso daqui a uma futura aprovação do consumo nem nada parecido. Então quanto ao item F, não sei o que o Roda acha da inclusão do item F. Como ele é o único titular, não sei. Da extensão, acho que O item F inclui isso. Eu Exato. acho, inclusive, que eu poderia ter incluído com cuidado, porque eu acho que deveria ter seguido isso também. Eu só mudaria, no caso específico do edital da estatística, eu só mudaria a ordem Eu acho que não é necessário. para não ficar A, B, C, D, F e E separado. A, B, C, D, E e F. Pronto, só isso. Mais nada. Tá? Aí nós poderíamos mandar os dois editais separadamente. Ok. Então, a proposta, pelo que eu percebo aqui, é de aprovação de dois modelos de edital, um que valeria para o DE e um que valeria para os outros. É isso? Paulo? Só queria chamar a atenção para uma coisa. Talvez formalmente a gente a cada congregação, de fato está aprovando o edital e tal. Mas eu não gostaria, me parece interessante, a gente ter realmente um edital padrão e as únicas coisas que mudam é qual é o departamento, quais são as áreas, e a gente tem que ler com cuidado os editais. Então, seja qual for a maneira de encaminhar, para mim, me parece adequado que a gente meio que fixe o edital, e se em algum momento alguém quiser mudar de fato a forma como alguma coisa no edital está, para alguns departamentos, que isso seja destacado de maneira bastante clara e veemente, se possível até fora de um concurso específico, para não parecer que é uma coisa meio pontual e casuística. Eu acho interessante, pode ser que tenha para todos os departamentos, mas é importante que a gente aprove alguma coisa que vai ser o edital padrão. E sair do padrão tem que ser destacado. Bom, as divergências das propostas são de duas naturezas. A primeira divergência das propostas é que, na proposta do Departamento de Estatística, os títulos e os trabalhos são julgados separadamente, enquanto que na proposta do DM e do DMA, os títulos e os trabalhos são... Desculpa. Na proposta de vocês, porque foi o que a Luciana comentou isso no CI, que do jeito que é feito hoje, os títulos e os trabalhos são julgados separadamente, são dadas duas notas separadas por eles e é feita a média aritmética dessas duas notas. Vocês estão, inclusive, preocupando que tenham duas notas separadas e seja a média aritmética das duas notas, é isso? A preocupação que foi apresentada lá não era quanto a ser média aritmética, ponderada, nada disso. Era que existissem explicitadas as duas notas. Ou seja, não, só para vocês saberem exatamente. Isso aqui é o que nós estamos dando para os trabalhos publicados, isso aqui é o que nós Então, estamos dando pelo resto dos títulos. O fato, se eu entendo corretamente, é que atualmente, apesar dessas duas notas serem dadas em separados, existe uma única nota para a prova de títulos, que é essa média aritmética. Continuaria tendo uma única nota. Então é importante que vocês definam qual é a forma que vocês vão compor as duas notas que vão ser separadas. Se vocês querem que seja a média aritmética, ou se vocês querem que seja a média ponderada, sei lá o quê. Eu acho importante que esteja claro a maneira de compor essas duas notas que vão gerar uma única nota que de fato vai ser usada no final. Eu sentiria falta dessa definição. Luísa. O problema é o seguinte, nós vamos ter dois editais ou um edital só? Você está propondo um edital só. Se for ter um edital só, eu não preciso nem me preocupar Não, com a Luiz, média. eu não estou propondo um edital só. Eu só estou falando que é importante que tenham editais bem definidos. Então pode ter edital do DE, do DMA e do DM, separados. Mas que todo mundo saiba, quando tiver um concurso do DM, é aquele edital, a gente não tem que se preocupar em ler os editais a cada concurso. Então não é desculpa, só para você falar um edital padrão. Então não é um edital padrão. Pode ser padrão por cada departamento, alguma coisa assim, mas que tem um padrão e que isso não seja a cada reunião a gente tem que se preocupar com ele, nesse sentido.
E aí eu pediria, no caso da estatística, se fosse diferente dos outros, que eles definissem essa forma de combinar as notas. Eu acho isso bastante importante. Tem alguma sugestão? Diferente da média aritmética? Então pronto, a média aritmética. Pessoal, deixa eu tentar. Vejam, a gente tem uma tendência natural a divergir, né? As diferenças que existem aqui entre as propostas são razoavelmente sutis. Nós podemos aprovar 2 modelos, mas eu confesso que eu ficaria ainda mais satisfeito se nós conseguíssemos aprovar um só. Não há nenhum problema em aprovarmos 2, mas vejam, a diferença é que no modelo da estatística a prova de... como chama? Você vai ter um julgamento para títulos e outro para trabalhos, e na proposta do DM e do DMA, isso é reunido aos outros, ficando os trabalhos como primeiro item. É basicamente isso. Quer dizer. A ordem não importa. Oi? A ordem não importa. Primeiro, segundo, terceiro, não tem ordem. Isso ficou claro tanto para o DM quanto para o DMA. Isso. A banca que define qual é a prioridade. Não, está certo. Aparece como... Desculpa, eu coloquei aqui como primeiro item, é só porque na lista ele aparece como primeiro item. Então, a diferença é que num se diz que esses 2 itens serão julgados em separado e no outro o estudo vai ser julgado junto e os trabalhos aparecem como um item acima dos itens que estão listados para os títulos. Eu não sei quão sutil é essa diferença, mas eu acho que seria possível unificar isso tudo. Se vocês acharem que não, aprovamos em separado. Chico, deixa eu só dar um testemunho de que o que aconteceu aqui agora com relação à pergunta sobre a média aritmética foi basicamente o que motivou a mudança do DM. A proposta que o chefe mandou foi exatamente a proposta que você... eu só adaptei, porque hoje estava um pouquinho diferente, mas era essencialmente cópia do anterior. Quando começou a discussão no departamento, chegou nessa parte. Mas é a média aritmética? E todo mundo ficou extremamente desconfortável com ser a média aritmética. Mas então é a média o quê? Então chegou-se à conclusão que os membros da banca decidem, cada um à sua maneira, a média do que, ou seja, não faz distinção nenhuma e os avaliadores têm a habilidade do seu bom senso decidir como que ele vai pesar as coisas. É assim que nasceu a não separação das coisas mais. O próximo escrito é o Marcelo. Só queria fazer um comentário que, a rigor, se não prevê o peso, prevê 2 notas, mas não prevê um peso diferente, não prevê um peso específico para cada uma das provas, a rigor é a mesma coisa. A banca vai ponderar como ela quer ponderar as 2, tá vendo? Né? Abre porta de que se a banca não usa necessariamente a médica, abre a porta para contestações em tempos de grandes disputas. Abre porta para contestação, mas... Bom. Eu acho o seguinte, estava se colocando em manter o anterior. No anterior está explícito que era pesos iguais. Eu não vejo. Eu achei que não estava falando. Está escrito lá. Está escrito lá no digital. Eu só sugiro que, se essa é a intenção, que ela seja atendida. Não está escrito explicitamente, não. Não está escrito explicitamente. Está escrito simplesmente o julgamento dos títulos de trabalho será feito separadamente. Eu peguei um edital desses que o IMEC usou recentemente e extraí dele o item 4.1 à época, que agora será 5.4, né? E que tratava disso e não havia uma indicação explícita de que se tratava da média aritmética. Bom, o próximo inscrito é o Paulo. Eu só queria destacar que, de fato, eu não acho a diferença sutil. Né? Eu vou explicar o porquê. Quer dizer, é fácil imaginar situações onde, por exemplo, um professor tem uma atividade muito destacada em pesquisa, mas uma atividade menos destacada, vamos colocar assim, em orientação tal, mas o
destaque dele em pesquisa dá vontade à banca dar para ele a nota 10, por exemplo, na prova de títulos, e vice-versa. Alguém tem uma atividade muito destacada com orientações de altíssima qualidade e tal, que os alunos estão muito bem colocados, eles têm uma atividade administrativa, e a ideia de fazer a média aritmética, particularmente, eu acho um pouco complicada, né? Vou dar um exemplo bastante radical que existe na minha área de pesquisa. Eu tenho um pesquisador muito famoso, que é o Claude Le Marechal. Ele é um cara que em qualquer lugar do mundo deveria tirar uma nota 10, uma prova de títulos, professor titular, eu acredito. Ele orientou 2 pessoas na carreira dele inteira, porque ele assim o quis, e ele não teve nenhuma atividade administrativa. Então, se eu seguisse essas regras aí ao pé da letra, e o fosse meio burocrático, eu ia dar 10 em pesquisa, era uma nota. E sei lá que nota na outra coisa, e se eu puxar a média dele para baixo, bem para baixo, eventualmente ele podia até ser reprovado, porque lembremos que a nota de aprovação no concurso é 7. Né? Então, não sei, quer dizer, eu não acho sutil. Eu não estou fazendo nenhuma avaliação agora de mérito. Qual deveriam ser os pesos, se deveria ser assim ou assado. Não é uma diferença sutil, dado que você vai separar aquelas 2 informações e depois fazer a média aritmética. Então você está dizendo que uma das informações, por exemplo, tem peso máximo de 50% e aquele outro grupo inteiro tem peso de 50% e você vai fazer a média aritmética. Acho que nem para todo mundo isso é a mesma coisa, para mim não parece ser. Não é sutil. O próximo inscrito é Luiz. Infelizmente eu tenho que falar de novo. Eu achei que só de nós fazermos 2 editais, ou quantos editais houvesse em propostas, foi suficiente para nós não precisarmos falar disso de novo, mas precisa falar de novo. Eu acho o seguinte, eu não tenho a menor dúvida de que as diferenças não são sutis, principalmente qualitativamente. Por isso que, no nosso departamento, o principal ponto é a diferença qualitativa de aparecerem 2 notas separadas, só isso. Quantitativamente, é claro que pode haver o caso que o professor Paulo cita, mas sempre toda regra terá uma exceção. Eu acho que nós temos que criar os editais. Eu não estou pedindo para... Não estou discutindo como os outros departamentos vão criar seus próprios editais. Eu fico feliz com qualquer edital que eles criem. O Departamento de Estatística tem uma posição absolutamente majoritária, que é de criar dessa maneira, só isso. Ok, professor Rota, o próximo inscrito. Não sei se você... Mas, de qualquer forma, vou aproveitar então. Eu também não acho que a diferença é sutil, não. Eu acho que existe uma diferença bastante grande. Não é uma questão só para o forma que está colocando o Paulo. Concordo plenamente com o Paulo, que é bem diferente das formas do água. E dado que nós, se vamos decidir realmente, se cada um pode ser edital, não deixa porque ele está mandando essas discussões. Tá. Então, eu retiro o que eu disse. Gente, a sutileza a qual eu me referia é que eu tenho certeza que as bancas promoverão os melhores candidatos, independente deste critério. Enfim, mas tá bom. Se vocês acham que não sendo possível unificar, quer dizer, que a unificação disso daqui traria um cataclismo, provocaria um cataclisma no INEC, coisa da qual eu duvido muito, façamos deste jeito aqui. Nós temos então 2 propostas com relação ao item 5.4, que são aquelas que foram apresentadas pelo DMA e a que foi apresentada pela estatística, embora com a numeração incorreta. Eu estou entendendo que os dois grupos aceitam incluir como último item naquela lista ordenada por letras aqui, atividades de extensão. E além desse assunto que diz respeito especificamente à prova de títulos, há também um item que diz respeito, aliás, há 2 itens que foram mencionados pela proposta do Departamento de Matemática, que dizem respeito a outros itens. Um é o seguinte: na proposta referente às inscrições, na proposta encaminhada pela PG, no item que diz respeito às inscrições, há um trechinho assim com 3 pontinhos para a gente definir o prazo do período de inscrições. O cumprimento do período de inscrições
que precisa ter no mínimo 40 dias corridos. E a proposta do DM é que esse período seja de 90 dias corridos. Eu não sei se os outros departamentos concordam com essa proposta ou preferem fazer caso a caso, definir caso a caso um período, mas se a gente pudesse definir um período padrão também seria prático. Alguém tem algum? Qualquer problema com o período de 90 dias. Isso foi discutido? Então, vocês não veem, não têm objeção a adotarmos 90 dias, viu, o Departamento de Matemática Aplicada? A gente não chegou a discutir isso diretamente, porque falaram que é uma coisa que talvez pudesse ser definida a cada edital. Agora, a sugestão até que foi dada. Agora também eu conversei um pouco, acho que o professor deu um pouco sobre esse ponto específico e em nenhum momento alguém se mostrou fortemente contrário. Acho que eu não me sentiria mal de ter aprovado. A gente talvez pudesse adotar isso daqui como padrão e, como você disse, se a gente quiser fazer alguma alteração caso a caso, A gente traz isso. essa proposta tem que vir acompanhada do pedido de abertura do edital. Ok, tem dois outros itens aqui, na verdade. Um item é o 3.3.3, que era opcional, que era o seguinte: no ato da inscrição, o candidato pode manifestar por escrito a intenção de realizar as provas na língua inglesa. E isso tinha sido, a sugestão do Departamento de Matemática é que isso seja sempre incluído. Isso é um item opcional do edital, mas a sugestão do DM é que isso seja incluído em todos os editais. Eu imagino que ninguém se oponha a isso. Não sei se há oposição. Não há oposição. Então também podemos imaginar que isso é o padrão, e se alguém quiser alterar, que faça caso a caso. E finalmente tem o item 9.4, que diz respeito à validade do concurso. E aí o texto diz assim: o prazo de validade do concurso será de X anos. E o Departamento de Matemática sugere que o prazo de validade seja de 1 ano, como padrão, né? Também podendo ser alterado caso a caso. A Luciana está me dizendo que isso não cabe discutir aqui, porque isso já foi aprovado quando discutimos as regras que foram encaminhadas ao consumo. Então isso já está aprovado, inclusive no consumo, não há como alterar. Perdão. Então nós temos, eu acho que nós temos uma proposta única, que é no item 5.4, que diz respeito à prova de títulos e trabalhos. A gente tem duas propostas, uma que valeria para DM, DNA e uma outra que valeria para estatística. E além disso, a gente tem a proposta de que o período de instrução seja de 90 dias e que todos os candidatos possam declarar que têm interesse em realizar a prova em língua inglesa. Todo mundo está de acordo com isso? Posso pôr essa proposta em votação? Ok, então, favoráveis a essa proposta, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovada essa proposta para o item 2.16. Vou passar agora o item 2.17, que foi destacado. 2.17, que foi destacado pelo Caio. Caio. Ah, tá certo. O Caio disse que só destacou porque é parte interessada. Não sei se mais alguém quer fazer alguma menção a esse item 2.17. Se não, vou pôr em pouca desculpa. Ele falou que destacou o 8 pelo mesmo motivo. Não quer juntar os dois, né? Ah, podemos juntar o 8 com esse. Eu concordo plenamente. Caio, o destaque do item 8 é pelo mesmo motivo, né? O item 8 trata de outro assunto, que é a homologação do resultado da eleição para representantes docentes. Mas o destaque do Caio teve a mesma origem, que era o interesse dele na aprovação desses dois itens. Então, alguém tem alguma observação aos itens 2.17 e 8? Então, eu vou tentar colocar em votação os dois em conjunto. Os que forem favoráveis à aprovação desses dois itens, 2.17 e 8, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, com uma abstenção, naturalmente, foram aprovados esses dois itens.
Vou passar para o próximo item destacado, que é o item número 4, alteração de catálogo 2017, com a extinção da modalidade AD do curso 1 e o aumento de 10 vagas no curso 29, licenciatura noturna. Vou passar a palavra para o professor Marcelo, para que ele faça uma breve exposição sobre o assunto. Você quer falar? Alô? Eu pedi para destacar esse assunto exatamente por causa disso. A grande motivação é esse gráfico que está aqui, demonstrando os concluintes. Existe uma certa dissonância entre os dados fornecidos pela DAC e os dados obtidos no anuário da Unicamp em relação a esses dados. Eu não me pergunto o motivo, mas não altera substancialmente. Nós temos 2 cursos de licenciatura, um curso que, num certo sentido, teve um salto grande em número de formandos, um outro curso que tem formado pouca gente, tem tido uma procura muito pequena também, e a ideia simplesmente é concentrar esforços, não é de modo algum uma depreciação do valor que a gente dá para a licenciatura, mas é muito mais uma ideia de concentrar esforços onde a gente acha que a gente pode cumprir de modo mais efetivo esse papel importante de formar professores de matemática. Por isso, são 2 propostas juntas, uma proposta de extinguir a modalidade de licenciatura no diurno. Ela tem um curso, passa a ter, com as mudanças feitas agora de catálogo, ela passaria a ter um custo em termos de mão de obra, de recursos humanos, muito acentuado para o número de alunos que a gente forma, assim, um custo de 74 horas aula por ano exclusivamente para a licenciatura, para o número diminuto de formandos, e aumentar as vagas na licenciatura noturna, no curso 29, de modo que a gente possa, como uma manifestação formal de não desapreço pela licenciatura. Além dessa manifestação, é uma questão que não foi inserida na documentação anexa, essa pauta, mas que não está em pauta, porque é uma questão interna do Departamento de Matemática, uma decisão do Departamento de Matemática de poder reconhecer como carga didática propostas de docentes que visem estruturar as disciplinas novas, principalmente as disciplinas novas do curso de licenciatura. Isso aqui também foi incluído aqui, não está em pauta porque é uma decisão interna do departamento, não afetará a distribuição, carga didática de outros departamentos, não tem essa intenção, mas acho que é importante também, como essa manifestação de utilizar os recursos humanos onde a gente acha que a gente pode ter um efeito maior. Só isso. Tô aqui para esclarecer mais, se for o caso. Ok. Alguém quer manifestar? Bom, sim, eu discordo com os números do Marcelo, porque ele falou, digamos, temos os números diferentes no anuário do Unicamp. Na verdade, os números prácticamente duplicam o número da licenciatura, os egresados do diurno. Podemos falar que essa curva que está, subiria um escalão na parte final. Depois, em relação à ideia de fechar o programa de licenciatura diurno, bom, es algo difícil de entender cómo vamos a melhorar algo fechando. Eso para mí ainda no está claro, fue discutido en el departamento de
matemática, votávamos, mas não foi discutido em uma assembleia, foi discutido dentro do departamento, com o Conselho do Departamento. Bom, eu acho isso... Também comparar os números com outras licenciaturas diurnas, os números do Departamento de Matemática são expressivos. Por exemplo, no UNB, Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Eu fiz a comparação e por isso foi mostrado isso no Departamento de Matemática, não vou mostrar aqui. Bom, é isso. Mas alguém quer se manifestar com Não, eu só queria esclarecer que isso aqui tem sido, em diversas esferas, do Departamento de Matemática, tem sido debatido desde agosto. Isso aqui foi discutido em 2 reuniões da Comissão de Graduação. Não foi deliberado em assembleia, mas foi convocada uma reunião aberta da Comissão de Graduação. Convidados todos os docentes dos departamentos foram convidados. Foi feita uma reunião que foram convidados todos os alunos do curso de licenciatura. A presença foi aquém do que eu desejaria, mas o convite foi feito sei lá, na medida do possível, tentando conversar com o representante discente, com o CAMEC, e foi debatido, eu acho que em 2 ou 3 reuniões do Conselho de Matemática. Tá? Só para esclarecer que não... a importância da decisão ela se reflete no processo que foi feito, que ao meu ver não é feito. Então, só para esclarecer, não há uma sugestão de redução das vagas no horário noturno. A sugestão é de eliminação, extinção de uma modalidade do curso 01 diurno e o aumento de vagas no curso 29. Então, não há oficialmente uma redução do número de vagas, mas a extinção de uma modalidade. Ok, não tem... Aurélio. Só uma pergunta. Quantas vagas são atualmente no noturno? No noturno são 60. São 60, passariam a 70. E aí a pergunta seguinte é, você acha que vai aumentar o número de concluintes no noturno? Eu espero que aumente, veja, o número de concluintes dos cursos de licenciatura em matemática no Brasil é 30%. Tá? 30% dos inscritos concluem. Tá? Esses dados, sei lá, eu peguei de alguma tese de mestrado de alguém que fez, sei lá, na Fundação Carlos Chagas. Nós estamos trabalhando, quer dizer, eu acredito que vai aumentar, tanto por uma mudança curricular, que está dando mais ênfase a complementar uma formação deficiente. Tá? Quer dizer, existe uma necessidade, existem disciplinas para isso, que ampliou o número de horas dedicadas a esse tipo de atividade, e tanto pelo esforço, eu acho que o departamento está disposto a fazer e investir mais na estruturação das disciplinas novas do currículo. Tá certo? Se vamos ser bem-sucedidos ou não, é uma questão futura, mas que existe uma determinação, eu acho que sim, de investir, de tentar aumentar essa proporção, eu acho que ela, sem dúvida, existe. Só para ficar claro, na prática, a extinção do AB, do diurno, vai significar o quê? Que não vão precisar ser oferecidas disciplinas da licenciatura no período da tarde. Essa é a minha... Exatamente. Tá? Alunos, eventualmente, veja, quando foi feita essa mudança curricular, existia a intenção, já tinha se detectado isso, existia a intenção de manter a entrada pela cursão e as pessoas poderem cursar à noite depois. Só que isso aqui não é permitido porque o curso não é integral, ele é curso diurno. Tá? Na prática, alunos que entram pela cursão e desejem cursar licenciatura, existe um canal que é a transferência interna.
ele não é tão fluido como seria um canal de você já entra e cursa à noite. Você demanda um processo administrativo que ocorre uma única vez por ano, mas na prática ele é tranquilo, existem vagas. Tá certo? Existem vagas, isso aqui não será impedido. Tá? Foi feito um levantamento dos alunos do noturno que cursavam matéria. Não conseguimos ouvir o que vocês disseram. Foi feito um levantamento dos alunos do curso 29 que cursavam matérias no curso 01 AB? Veja, as matérias, a maior parte dos alunos que frequentam as disciplinas específicas da licenciatura no curso diurno são alunos do noturno. Tá? Mas aí também não faz sentido a gente oferecer disciplinas, ser obrigados a oferecer disciplinas no diurno para alunos que fazem parte do curso noturno. Quer dizer, esse aqui. Não, pero não é assim, Marcelo. Não é de menos que tem matriculado no diurno e matriculados no noturno. Eu sei. Tem uma massa matriculados no diurno, será uns 30, 40. Não, quer ver, nós temos. É questão de olhar os armários. Nós temos hoje em dia, esses dados eu peguei e foram fornecidos pela DAC. Tá? Nós temos no curso diurno, na modalidade de licenciatura, nós temos 14 alunos ativos. Tá? Estou falando dos números formais. Hã? Estou falando. Tá bom, eu estou falando, eu sei. Estamos com uma discrepância em números factos. Tá bom, existe essa discrepância. A universidade, fontes diferentes da universidade fornecem dados diferentes. Então, em vez de 2, são 4. A única diferença é que no área público, na verdade, não sei, nunca vi. Eu estou dizendo isso aqui. Esses. Hã? Em termos de formandos, provavelmente existe diferença. Ou existe também? Existe diferença. Essa é a parte que é triste. Veja, eu peguei. Tá? Esses são os dados que eu peguei. Eu solicitei a DAC isso aqui, provavelmente no mês de julho ou agosto, alguma coisa assim, sobre o número de alunos ativos em cada um dos cursos. Tá? São esses os dados que me foram fornecidos. Tá? Tá certo? Eu lamento que a universidade, fontes diferentes na universidade forneçam dados diferentes, mas é assim que é. A universidade fornece, todo mundo que já teve nessas funções administrativas sabe que é assim. Tá? Alguns, inclusive, que levantam questões. O dado que eu gosto de citar, por exemplo, é que uma época que foi se tentar ver a carga didática nas diversas unidades, que deu que a carga didática média do docente de odontologia era 55 horas de aula por semana. Tá certo? Então, discrepâncias, o quanto podem ser úteis ou não, é isso. Mas esses são os dados que foram fornecidos pela DAC. Eu tenho a planilha, eu posso passar a planilha se estiver interessado. Tá certo? Eu não fiz uma auditoria dos dados da DAC. E não farei, não vejo motivo para isso. Só isso. Márcia. Não, eu ia me inscrever e eu fiquei. A Luciana tem esse poder aqui de leitura da mente. Cuidado então com o que vocês estão pensando. Okay. Cuidado com o que você está lendo. Bom, o que eu queria dizer é que eu não me sinto confortável em fechar um curso de licenciatura no Instituto de Matemática, onde nós iniciamos a sessão da congregação premiando os professores que organizam a Olimpíada de Matemática como um incentivo. Né, é claro que eu não sabia que ia ter a premiação, mas eu já não estava me sentindo confortável antes. Eu entendo que pode ter 500 poucos alunos, a demanda de professor, mas eu acho que é sempre um incentivo. Uma missão nossa é incentivar e divulgar os cursos de licenciatura num país que está carente de bons professores. Tendo a modalidade do curso diurno, outros alunos, que seja da matemática aplicada, fazem. Eu já tive alunos que fizeram até no noturno. Eu
acho que é um incentivo para os nossos alunos em outras modalidades a cursarem também a licenciatura. É sempre uma via, inclusive, de emprego. Você tem o diploma da licenciatura em matemática, você tem o registro no MEC para dar aula de matemática, ou como no meu caso até em desenho geométrico, que eu nunca fiz para a sorte dos alunos, né? Mas se apertasse a minha cintura, como eu diria, né? Como eu sempre falo, a gente nunca sabe o que aprende hoje que vai ser útil amanhã. E dentro de um ambiente universitário, onde você, principalmente uma unidade de ensino, como é a nossa, né, que a gente também atua em disciplinas básicas, eu acho que a nossa missão é incentivá-las. Então, eu gostaria que essa discussão tivesse começado não com o número de concluintes, mas os de ingressantes, e pensar, e se questionar, quer dizer, um questionamento mais amplo, do tipo, por que os nossos alunos não se inscrevem em licenciatura? Eu acho que isso a gente até teve esse ano incentivo, acho que por sugestão da professora Laura, que houvesse a isenção da inscrição do vestibular nos cursos de licenciatura para qualquer aluno, inclusive das públicas, e aconteceu. E é claro que aí diminuiu. Então eu acho que a gente deveria pensar por que está diminuindo e qual seria o nosso papel em incentivar que esses alunos do ensino médio hoje se inscrevessem mais nos cursos de licenciatura. E para isso eu acho que a gente tem que oferecer, inclusive nas modalidades, mesmo que não fosse o integral nosso, concentrasse um período da manhã para as disciplinas específicas da licenciatura, se repensasse nessa modalidade e não excluir. Então, fazendo que fosse trabalho nas escolas, um incentivo, ou mesmo para aqueles que já estão aqui. Eu acho que se a modalidade é oferecida, não sei, se eu tivesse uma graduação hoje, eu aproveitaria que eu estou aqui e tentaria tirar os 2 diplomas, matemática aplicada e licenciatura. Eu estou aqui, quer dizer, estou me colocando como, né, 20 anos, não agora, né? Mas eu acho que é um incentivo você oferecer. É certo que se o aluno quiser, ele pode fazer no noturno, mas fechar uma modalidade, eu acho bastante sério dentro da universidade. O que nós estamos botando aqui não é trivial, não é olhar, são 14 alunos. Eu questionaria o ingresso, por que disso? E eu não acho que fechando nós estamos incentivando. Aloysio. Eu acho que simbolicamente não é o melhor símbolo que nós queremos, fechar a modalidade, mas os problemas da licenciatura já acontecem há algum tempo. Nós temos símbolos muito mais fortes que aconteceram com a licenciatura. Eu tenho certeza que essa decisão não foi tomada de um dia para o outro, foi discutido pelo que eu soube fora aqui da congregação, pelo que eu vi dentro da congregação, pelo que eu soube aqui, pelo que o Marcelo fala, pelo que o Adriano comentou. Isso não foi tomado levianamente, é uma decisão que está sendo tomada mantendo o número de alunos. Eu tenho certeza que se houver necessidade, eles podem até aumentar um pouco o número de alunos no noturno. É mais fácil aumentar o número de alunos no noturno com os recursos que o Departamento de Matemática tem hoje em dia para cuidar de 3 modalidades. Eu tenho certeza que eles vão cuidar melhor se eles tiverem a 1, a A e a 29 no noturno. Isso é a minha opinião, assim, vendo de fora. E particularmente vendo de fora, eu acho que se um departamento chega a uma conclusão que não é o que eles querem fazer, porque eles tiveram vontade de fechar um curso, é porque eles sentem a necessidade disso para agir com maior eficiência. Eu acho que nós temos que dar o apoio para eles fazerem isso que eles acham que é necessário. Marcelo. Eu queria só prestar um esclarecimento. A coordenação do cursão faz uma enquete com os alunos sobre, quando eles entram, o que eles pretendem fazer. Por uma falha, talvez por uma omissão, talvez até da participação dos coordenadores de MEC na coordenação do cursão, não foi perguntado sobre licenciatura, específico sobre a licenciatura em matemática, a matemática como um todo. Mas a gente pode inferir um pouco sobre os dados de quantos querem fazer licenciatura em física. Tá? São 155 vagas que são oferecidas no cursão. Eu acho que 70 e poucos % dos alunos, a intenção deles é fazer
cursos na física. Tá? Desses 70 e poucos por cento, só 8 manifestam interesse em licenciatura em física. Tá? Na realidade, não tem, eu concordo com você, que nós devemos sim incentivar e trabalhar para atrair mais alunos para o curso de licenciatura, não só por curso de licenciatura de matemática, mas inclusive curso de licenciatura de matemática. Mas o fato é que nós não estamos perdendo esses alunos aqui dentro, nós estamos perdendo antes. Essa demanda, ela não está havendo. O envolvimento na atração de alunos, eu concordo plenamente, o IMEC criou por iniciativa, por iniciativa na realidade, de docentes, iniciativas que surgiram no âmbito do Departamento de Matemática, uma comissão permanente de atração de alunos de graduação, tá certo? Eu reitero, a partir disso, isso aqui é uma decisão eu acho que é uma leitura, por isso que quando foi debatido no Departamento de Matemática, foi debatido como um único pacote, não só o fechamento da modalidade, mas o aumento de vagas e a possibilidade de reconhecimento de carga didática para projetos estruturantes. Tá? Essa medida, ela visa, antes de tudo, o fortalecimento da licenciatura, concentrando esforços onde nós teremos mais professores formados. Esse é o compromisso, é um empenho, inclusive, pessoal, de aumentar o número de formandos de forma consistente a longo prazo, tá? E não o contrário. Aqueles que entram pelo cursão, a porta de transferência interna ela continuará aberta, aberta porque existe evasão. Adriano. Só isso. Bom, mas eu vou falar só porque eu acho que é obrigação do chefe do departamento que encaminhou, eu posso falar alguma coisa. Então, vou comentar alguns pontos. Né? Vários pontos foram levantados, esse tipo de questão que a Márcia levantou, acho que dispensa comentários, acho que todo mundo concorda que a gente tem que fazer esforço. Bom, com relação a por que está com tanta baixa procura do curso de licenciatura no diurno, eu não sei, o cursão existe há 21 anos, eu sou da primeira turma do cursão. E a Bianca, que é parte do conselho do departamento, acho que entrou no cursão 5, 6 anos depois de mim, tem o mesmo testemunho. As pessoas, assim, eu não conheço testemunho, mas de ninguém que conhece uma quantidade. Wagner talvez pode falar um pouco, vocês que estão agora aqui, né? A quantidade de pessoas mesmo no curso do diurno, comentado que você falou agora, o pessoal do noturno falando faz no diurno, mas essa é uma discussão absolutamente diferente. São o pessoal do diurno que fazem a opção pela licenciatura, que chegam pensando em fazer a licenciatura, ou mesmo depois, muita gente troca de ideia depois, né? Principalmente porque a maioria dos jovens são absolutamente idealistas. Evidentemente eu entrei aqui, depois de ter feito matrícula na USP para fazer matemática pura, eu resolvi vir para a primeira turma do cursão, porque eu tinha que dar uma chance para mim mesmo de realizar o meu jovem idealista de fazer física aplicada. Evidentemente, você tem que ser útil ao mundo, você vai ter que fazer alguma coisa muito aplicada, de preferência aplicada ao quadrado, não é física aplicada. Depois de 2 semestres, eu percebi que eu ia estar fazendo um desserviço a mim e ao mundo se eu fizesse física mesmo pura, né? Escolhendo matemática pura do mesmo jeito. Então, mesmo depois das pessoas aqui dentro, algum tempo, já mudaram a visão delas com relação ao que elas pretendiam fazer quando entraram, o número de pessoas que escolhem o curso 01AB, na licenciatura de diurno, continua sendo baixo. Certo? Independentemente do número, provavelmente os números da DAC e os números do anuário, ambos estão errados. É muito provável que ambos estão errados. Eu não sei se a verdade vai ser abaixo dos dois, acima dos dois, na média dos dois, mas de qualquer maneira, em termos de ordem de grandeza,
não muda muita coisa. O número é muito baixo, e o número é que a quantidade de professores por semestre para sustentar os cursos da licenciatura noturno é comparável, muitas vezes maior, do que a quantidade de alunos do diurno cursando. Como eu disse, o cursão já vem de 21 anos. E até agora a gente não tem a menor ideia de por que isso acontece. O fato é que acontece. Talvez, acho que o próprio Pedro comentou no conselho, talvez a forma de entrada, e a Bianca certamente falou sobre isso no conselho, que a forma de entrada do curso de licenciatura pelo cursão talvez mate um pouco a chance de você ter alunos de licenciatura. Porque o pessoal que presta cursão está mais pensando em outra direção e acaba não dando espaço. Então, uma das coisas até, mas isso seria para o futuro, quer dizer, a ideia nossa com isso aqui é, bom, faz 21 anos que nós temos o cursão e o licenciatura diurno é isso, é lastimado, em termos quantitativos. Essa última reorganização do curso 29 que a gente fez, a gente transferiu para o 01AB. A nossa intenção original não era eliminar o 01AB, a nossa intenção original era fazer uma transferência. O 01AB, depois do segundo semestre, passar a ter aulas todas no YouTube, mas a Unicamp não deixa fazer isso. A Unicamp simplesmente não deixa, essa seria a outra opção. Mas não dá, burocraticamente não dá. Eu não concordo que isso não deveria dar, mas não dá. Bom, o fato é que me parece um custo muito caro. A gente investiu nessa mudança do curso 29. Até onde eu conheço, tem sido muito elogiado pelos alunos do curso 29 essa mudança. Algumas dessas disciplinas novas criadas no curso 29, elas são pensadas e só tem jeito de dar certo e ser bom se você tiver quantidade de alunos. Essas disciplinas vão estar no curso 01AB sem a quantidade de alunos, o que significa que elas vão ser tristes, porque aquele tipo de disciplina sem quantidade de alunos simplesmente perde o sentido. Então, me parece que, para o momento, a solução de fechar o 01AB e concentrar esforços para fazer o 29 dar certo, e muito certo, e eventualmente, daqui a alguns anos, a gente pensar se a gente aumenta substancialmente a quantidade de vagas no noturno, ou se a gente retorna a ter entrada pelo cursão, ou faz diferente, de fato abre um curso de licenciatura no diurno com entrada separada, né? Isso é daqui a alguns anos. Eu acho que isso só deveria ser pensado depois que a gente, de fato, for bem sucedido, conseguir ser bem sucedido no curso 29. Então, eu não sei, tem será que algum tipo de incompetência que a gente não consegue atrair alunos para a licenciatura noturna? Não sei, faz 21 anos que a gente é incompetente. Me parece inaceitável que a gente continue tendo uma quantidade de professores por semestre separado para tomar conta de um curso que é praticamente idêntica, a maioria das vezes maior do que a quantidade de alunos cursando, quando a gente tem o mesmo curso, com condições de ser muito mais bem dado no futuro. Então, esse, para mim, é mau uso de recurso público você separar essa quantidade de professores para manter essas disciplinas, enquanto que você pode fazer muito melhor, oferecer algo muito melhor no noturno. Outro ponto de vista é que talvez, e isso seria para discussão daqui a alguns anos, se a gente conseguir fazer o curso 29 crescer e a gente chegar no ponto de pensar, a gente aumenta mais ainda a quantidade de vagas no 29 ou abre uma licenciatura diurna, um dos pontos que tem que ser pensado é bom ter uma licenciatura diurna, porque o horário noturno para o curso de licenciatura apresenta vantagens, de fato. Sabe que a grande maioria dos estágios, as oportunidades de estágio, a grande maioria delas vão ser durante o dia. Então, seria bom que você tenha o dia separado para fazer, sei lá, o que você tem que fazer e você venha para o campo à noite. Mas, enfim, isso então, me parece que o noturno seja um ambiente natural para você ter o curso da licenciatura de qualquer maneira. Finalmente, tinha mais um ponto. E quando você comentou do levantamento de quantos alunos do noturno fazem no diurno, eu acho que essa pergunta não cabe muito. Quer dizer, existe uma distorção. Se os alunos do noturno estão fazendo no diurno,
Tá meio estranho o negócio. Por que eles estão fazendo diurno? Porque eles foram reprovados, sempre fazem noturno? Bom, isso tem outros jeitos de você administrar, mas isso é uma questão de gestão. Se a gente percebe que tem alguma disciplina cuja reprovação está elevada, então é saudável que a gente oferece em ambos os semestres, que se oferece em ambos os semestres no noturno, mas não num semestre no noturno e outro semestre no diurno para compensar. Não, sei lá, tem maneiras de fazer isso. Você não precisa criar um novo curso para suprir essa demanda. Certo? Então, os alunos distorcem, eles se matriculam no curso noturno, vêm fazendo diurno, porque algumas disciplinas são difíceis, então você tem que compensar, você aproveita o fato de estar acontecendo. Não, a gente faz isso de outro jeito, a gente oferece de novo no noturno, a gente oferece no verão, a gente, sei lá, tem soluções para isso. Me parece que abrir no diurno para esse tipo de propósito não me parece ser filosoficamente correto. Acho que é isso que eu... Ok. Obrigado, Adriano. Não temos mais inscritos. Vocês acham que podemos pôr isso em votação? O assunto de votação? Desculpa, basta. Eu acho que tem que estar preparado, porque nós vamos ter que estar preparados, porque o IMEC vai sofrer várias críticas, inclusive as três para mim. Eu acho que tem que estar preparados para realmente explicar bem lá fora qual o motivo dessas mudanças. Aí, principalmente que nós vamos lutar com essas mudanças. Veja, isso aqui foi pensado, tem conversado, já tem conversado a respeito, antecipado um pouco a possibilidade em diversos fóruns relevantes, junto à assessoria da Pró-Reitoria de Graduação, e mais especificamente junto à Comissão Permanente de Formação de Professores, que foi provavelmente o fórum principal para lidar esse negócio. Não haverá, eu acredito que não haverá problemas significativos. Em última instância, nós estamos aumentando o número de vagas, nós não estamos diminuindo o número de vagas. Estamos apresentando, através das resoluções, inclusive daquelas internas ao Departamento de Matemática, argumentos concretos para dizer que estamos dispostos e temos a intenção de investir de fato na licenciatura. Queria só reiterar essa questão que o Adriano tocou agora, e que os alunos tocaram, eventualmente da necessidade de você ter, de manter um certo fluxo, tá certo? A questão de semestralidade e poder auxiliar um fluxo menos atravancado, com mais opções para manter um fluxo dos alunos mais adequado à progressão esperada. Tudo isso aqui é possível investir, tem um curso, podemos levantar, podemos sim discutir essas questões com os alunos a partir das demandas específicas. Eu acho que é pertinente, não tem como fazer esse negócio. Tá bom? A gente tem escutado de muitos alunos que um fato deles escolherem as aulas no diurno é que os professores, geralmente dão aula no diurno, são mais preparados no sentido da aula do que os do noturno. Não, então, mas na maioria dos casos. E tem alguns professores que eu já conversei, no caso que eram uns que eles levantaram, que eram bons professores, que pelo menos eu não vi dar aula à noite. Vocês têm alguma política de transferir esses professores para dar aulas à noite? Não sei. Estou disposto a aceitar e tentar entender melhor esse negócio. Essencialmente, todos os professores podem dar aula no diurno e noturno, depende da demanda deles, do interesse deles em darem aula. Eu não sei o que dizer. A gente não transfere professores. Os professores manifestam suas preferências e eles são alocados não de acordo com as necessidades de fato dos cursos.
Particularmente, estou falando agora eu como coordenador do curso de matemática, procuro ter um zelo muito grande com os cursos da licenciatura, seja na escolha dos professores, seja na reserva de turno, não violar a reserva para alunos de outras turmas. Então, você pega cálculo 3 da licenciatura, teve, eu acho que 130 pedidos de alunos mexendo por que você não deixa matricular aluno da engenharia em cálculo 3, turma Z, sendo que tem vagas sobrando. Certo? Então, esse esforço de dar as melhores condições dos alunos da licenciatura, ele existe. Agora, eu realmente não sei coisas concretas do que você está falando. Enquanto eu passo para o Pedro, esse tipo de comentário que você fez é bom averiguar direito. A minha distribuição de aula é meio que distribuída entre noturno e diurno. O professor San Martín, que é muito elogiado como professor, dá aula no noturno o tempo todo. O professor Pedro também é muito elogiado. Mas você não é elogiado. Você não é elogiado. Você é um problema. Então é complicado. Esse tipo de levantamento tem que ser feito com um pouquinho mais de calma. A gente tem muitos exemplos. O professor Marcos Jardim tem dado muita aula no noturno também. Então tem bastante professor que tem. Então é um negócio um pouco subjetivo que tem que ter um pouquinho mais de cuidado para Pedro. Bom, eu acho que realmente é uma situação difícil, tá? E o único que eu gostaria é, bom, é uma decisão muito difícil a que vamos tomar. Tá? Simplesmente colocar um pouco, levantar essa coisa e, bom, temos que ser o melhor possível. Ok. Não temos mais inscritos. Podemos ir para o assunto da votação? Vocês acham que podemos ir para a votação? Então, vou colocar em votação a proposta feita pelo Departamento de Matemática de alteração do catálogo 2017. Os que são favoráveis à proposta permaneçam como estão, contrários se manifestem. Acho melhor fazer abstenções. Acho melhor fazer ativa. Vocês preferem fazer ativo? Acho que não precisa. Tivemos 3 votos contrários, abstenções de novo, 3 abstenções. Então foi aprovada a proposta com 3 votos contrários e 3 abstenções. Agora vou colocar em discussão o item 7, representante do IMEC junto à CIDD, destaque do professor Iorg, para que ele possa se abster. Posso pôr esse assunto em votação? Favoráveis, então, à proposta de representação do professor Iorg, titular, e do professor Plano e suplente, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Uma abstenção. Ok. Vou colocar agora em discussão os itens da pauta suplementar. O primeiro é a homologação do resultado da eleição para coordenador do programa de pós-graduação do mestrado profissional em matemática aplicada e computacional. Foi feita uma eleição recente, o professor Cristiano Torresan foi eleito, e eu só vou destacar isso porque o assunto entrou na pauta suplementar. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse assunto? Posso pôr esse item em votação, então? Favoráveis à homologação do resultado da eleição, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Nesse caso, o Cristiano não está aqui, não tem abstenção. Aprovado por unanimidade. E o item 2 da pauta suplementar é a avaliação final das atividades realizadas durante o estágio probatório do professor Rafael de Freitas Leão. O motivo do destaque é o mesmo, o assunto entrou na pauta suplementar. Pergunto se alguém quer fazer alguma manifestação. Então, eu vou pôr em votação. Favoráveis à aprovação do parecer da CA, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, naturalmente uma abstenção. Muito obrigado a todos. Vejam, essa é a nossa última reunião do ano. Aguardo vocês em fevereiro, na primeira reunião da congregação.
em 2016. Obrigado.